Estão vendo a apresentação? Sim, está na tela. Na tela, ok. Muito bem, essa capa aí, né, onde então a gente acabou de se apresentar, né, então, mais uma vez, boa tarde a todos. O objetivo dessa nossa reunião é falar, então, sobre o E-Social, os eventos de SST, né, ou seja, Segurança e Saúde do Trabalho, que é, como o Darlan comentou, a gente já tem acompanhado aí desde 2014, é o início do projeto propriamente dito, mas a gente começou a acompanhar de forma muito ativa e fazendo diversos cursos, principalmente em 2017, 2018, e a gente tem acompanhado toda a movimentação, inclusive para adequação do nosso sistema também, já que a gente utiliza um sistema próprio e a gente tem um setor de TI, então, que precisa estar sempre em evolução, né? Então, essa nossa reunião, né, com os clientes da Qualitar, inicia agora às 14 horas, com a apresentação, como eu comentei, em torno de 1 hora e meia, de como vai funcionar esses eventos de SST, né, de Segurança e Saúde do Trabalho. Tá? Então, já vou começar direto aqui agora, propriamente o conteúdo. Nós temos aqui pessoas participando que são clientes diretamente da Qualitar, nós temos algumas pessoas que são da área de contabilidade, dos nossos clientes também, e é muito importante a participação tanto do setor contábil, o RH, o gestor, o responsável pela empresa, o sócio, né, se possível, para justamente ter um entendimento do todo, e a gente vai tentar aqui passar toda uma abordagem que é necessária, que é importante conhecer, não talvez num detalhezinho tão pequeno, a gente vai entrar no detalhe, mas a visão do todo do gestor é muito importante para saber onde é que, como é que as coisas estão acontecendo, o que é importante, o que ele tem que cuidar mais, né? E contar daí com assessoria justamente da contabilidade, né, para todos os eventos que não são de SST, e também da Qualitar para todos os eventos de SST, né? Tá, então, nesse primeiro momento, a gente vai abordar um pouquinho sobre legislação também, tá? Um pouquinho sobre os eventos, o Darlan vai abordar de forma mais aprofundada, inclusive, a questão dos eventos, né, dos prazos e tal. E nesse primeiro momento eu resgato um pouquinho a legislação, onde o PPP, né, o PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, onde ele é obrigatório as empresas terem desde 1º de janeiro de 2004, né, conforme essa instrução normativa do INSS. Mas o interessante é observar na legislação que, assim, ó, na Lei 8.213, no Plano de Benefícios da Previdência Social, essa lei é de 91, e ela teve uma alteração em 97, onde foi mudado esse artigo 58 no parágrafo 4, que diz assim: a empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento. Então, essa foi 97, tem essa descrição aí. Só que isso só foi regulamentado, né, através do INSS, mais amplamente divulgado, 1º de janeiro de 2004, que passou a ser mais exigido dessa forma. O fato é que, de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Quando entrou, nessa época, essa legislação desse jeito, tratando do PPP, o perfil profissiográfico, onde então ele individualiza as informações do trabalhador, pegando como base laudo e também dados administrativos e também de monitoração biológica, nessa época já se falava assim, ó, que por enquanto tem que ser entregue em papel, mas assim que tiver um meio magnético desenvolvido lá pela Previdência, já será em meio eletrônico, então será em meio magnético. Já se falava nisso em 2004, né? E veja que só agora, né, depois de entrar o E-Social com um projeto então em 2014, veio seguindo aí com alguns adiamentos, mas entrou em 2018, toda a parte contábil já começou a entrar, né? E a parte de SST, que é a última fase dessa etapa do E-Social, entrou agora, né? Eu vou comentar, a gente vai comentar um pouquinho, entrou agora já em outubro para as empresas do primeiro grupo. E o PPP, então, ele está passando por essa fase de sair do meio papel e ir para o meio digital, tá? Então, desde 97, 2004, aí já tinha essa mudança. Agora, já falando um pouquinho de PPP e LTCAT, né? O que então é o LTCAT? É o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Nessa mesma lei 8.213, né, mudada por essa outra lei
de 97, ela também alterou o parágrafo 3º, que diz assim, a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho dos seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação da efetiva exposição, que é o PPP, em desacordo com o respectivo laudo, estará sujeita à penalidade prevista no artigo tal. Então, quer dizer, a legislação está falando de duas coisas que eu estou apresentando agora, falando do PPP e falando do LTCAT, tá? Então, é importante ficar claro que são dois documentos que não deixaram de ser obrigatórios, são da Previdência, né, e têm que ser mantidos atualizados, tá? Ainda falando de PPP e LTCAT, no regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3.048, tá? Mas ele sofre sucessivas alterações, né? E mais recentemente, agora, o ano passado, em 2020, a última, mudou um pouco o texto do que já tratava dessa forma, dizendo que a comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento em meio físico ou eletrônico. Veja que está físico ou eletrônico por conta desse período de transição que a gente vai abordar melhor. Mas no futuro próximo será apenas eletrônico. Emitido pela empresa ou por seu preposto, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, que é o LTCAT. Expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Então, somente esses dois profissionais podem ser responsáveis por esse LTCAT. E daí é comum surgir algum tipo de pergunta nesse sentido. Ah, mas eu ouvi dizer que o PPRA podia substituir o LTCAT ou até mesmo o PCMAT, ou alguma coisa nesse sentido. De fato, tem essa normativa e até pode, mas o que acontece? Quando isso se dá por alguma empresa querendo fazer esse tipo de coisa, há um complicador, né, de legislações. Porque, por exemplo, o PPRA, qualquer profissional pode assinar um PPRA, um técnico de segurança do trabalho ou outro profissional com conhecimento da área, pode assinar um PPRA. E o LTCAT não. O PPRA não é exigido que ele seja conclusivo. O PPRA não se fala nada que ele trate sobre aposentadoria especial. É outra ideia, é outro regulamento. O PPRA é da área trabalhista, o LTCAT é previdenciário. Então, são legislações diferentes. Então, para um PPRA substituir um LTCAT, ele teria que abordar tudo que o LTCAT precisa abordar. E, então, senão ele não substitui, né? E assim qualquer outro documento, um PGR também da mineração poderia, ou um PCMAT, tá? Mas essas legislações também estão mudando agora. Então, aqui eu apresento também que o LTCAT, nessa flechinha aí, ele serve de base para o PPP, tá? Então, quando a gente está falando de PPP, agora em termos de E-Social, a gente está falando de dois eventos, basicamente. Aqui eu coloco o principal relativo ao PPP, que é o S2240, que o Darlan vai abordar melhor sobre ele mais à frente, tá? Mas o PPP também está associado ao S2220, que é de monitoramento da saúde do trabalhador, tá? Então, com relação ao calendário, uma coisa importante da gente lembrar aqui, tá? É o seguinte, nós estamos aqui na última fase do E-Social, que é a fase dos eventos de SST, os eventos de segurança e saúde no trabalho, tá? Então, dia 13 de outubro, entrou em vigor já para as empresas do primeiro grupo, que são as empresas que faturam acima de 78 milhões, relativa ao período de 2016. Estamos agora a caminho de entrar o segundo e terceiro grupo, que são as empresas que faturam menos do que isso e estão no Simples Nacional, tá? Então, qual é o prazo? Dia 10 de janeiro é o prazo para ser obrigatório para todas as outras empresas, praticamente. Depois só vai ficar o grupo 4, que são os órgãos públicos, né? Fica lá para julho. É assim que está divulgado neste momento no site do E-Social, tá? Esses são os prazos, tá bom? Muito bem. Aí agora cabe uma observação aqui, tá? Bem importante, que é a seguinte. O que a gente tem? O PPP em meio eletrônico, ele está escrito da seguinte forma, que a partir da implantação,
o PPP e-mail eletrônico deverá ser preenchido para todos os segurados. Todos. Independente do ramo de atividade da empresa e da exposição a agente nocivo. Então, se a gente está falando todos os segurados, a gente está falando que tem que ter PPP e LTCAT para todas as empresas, independente do ramo de atividade. E daí a gente tem aqui, então, aquilo que estava lá no grupo 1 do E-Social, que a partir... Aí, aqui, o que o E-Social fez? Ele colocou como sendo obrigatório desde o dia 13 de outubro, mas ele disse que a virada da chave seria dia 3 de janeiro, ou seja, a partir dessa data não será mais aceito o PPP em meio físico. Foi isso que foi divulgado, tá? E dessa forma que estava sendo passado para todas as pessoas. E as empresas do grupo 2 e 3, que vai entrar, então, a obrigatoriedade a partir de janeiro, não tinha esse período. Veja que o grupo 1 tinha um período de transição de outubro até janeiro. E as empresas do grupo 2 e 3 não tinham esse período de transição. Estava aqui, ó, dia 10 de janeiro de 2022, tá? Estava anotado que não poderia ser mais meio físico, somente meio digital. Mas ontem, olha que notícia fresquinha, ontem foi divulgado no site do E-Social que haverá esse período de transição. Não sabemos nesse momento se vai incluir as empresas do grupo 1 também, vai ampliar para elas, ou é só para o grupo 2 ou 3, ainda isso vai ser mais claro através de uma portaria que deverá ser publicada nos próximos dias. Mas o fato é que até dezembro do ano que vem, tá? Ainda será aceito o PPP em meio físico, em papel, até dezembro do ano que vem. A partir, então, somente de janeiro de 2023 é que somente PPP digital, tá? Não será mais aceito. Isso significa dizer que, então, não é obrigatório, eu não preciso enviar os documentos o evento, né, de SST, o evento S2240, o S2220, que a gente vai abordar mais à frente? Não é isso que está dizendo. A gente vai ficar, então, durante um ano, que é um período de adaptação, onde será obrigatório mandar os eventos que substituem o PPP, tá? E também podendo ser aceito o PPP no formato papel, tá? É isso que está sendo divulgado neste momento, tá bom? Então, é um período de adaptação para justamente as empresas conseguirem elaborar a documentação, quem ainda não tem, né, e se preparar melhor, tá, para isso, ok? Então, esse é um ponto bem importante aí, relativo às últimas notícias. Essa portaria que eu apresento para vocês agora é justamente a portaria que saiu agora em setembro deste ano, que diz sobre a implantação do perfil profissiográfico previdenciário, né, em meio eletrônico. E trata, então, desses artigos do Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048. Então, essa portaria é que justamente será alterada ou revogada nos próximos dias, ampliando um pouco esse período de adaptação, tá? Então, aqui a gente faz eu faço aqui, nessa apresentação, uma parada, né? Onde diz aqui, ó, desde 1º de janeiro é PPP, formulário papel, e ele viria até o início do PPP eletrônico. Que estava aqui, ó, essa apresentação estava pronta até ontem, dizendo janeiro de 2022, tá? Era assim que a gente estava preparado para apresentar para vocês, porque era essa divulgação, as informações até então. E mudou, tá, com essa informação, vai ter esse período estendido, como eu falei, onde vai conviver, então, meio digital com o meio físico, tá? Então, os dois eventos que substituem o PPP é o S2240 e o S2220. Quando a gente fala em evento, né, o nome que é dado pelo E-Social, que é o envio das informações que ele chama, então, de evento, né, para quem não está muito familiarizado com isso, né? Com certeza o pessoal da contabilidade já está muito familiarizado com isso. Ok? Muito bem. Então, aqui, uma outra apresentação para ficar claro também, para a gente não confundir. E é muito comum essa confusão, tá? A gente que ministra curso de CIPA, que conversa com diversos gerentes, gestores, pessoal de RH, contabilidade, empresários, né? A confusão, às vezes, das legislações. Então, eu apresento aqui, ó, a legislação trabalhista e a legislação previdenciária. Então, na legislação trabalhista relacionada à segurança do trabalho,
Nós temos o PPRA e PGR. PGR está substituindo o PPRA a partir de janeiro, que trata da NR1. O PCMSO e NR7. Do PCMSO vem o ASO, então o ASO está relacionado à NR7. O que é o ASO? Atestado de saúde ocupacional, né? O admissional, demissional, periódico, mudança de função. E nós temos também o laudo de insalubridade e periculosidade. Esse nome, ele não existe na legislação dessa forma, pode ser colocado junto, ou pode ser só laudo de insalubridade, ou laudo de periculosidade. Ou pode tratar junto, como muitos tratam, a gente também trata. Na insalubridade existem os 3 níveis, né? Mínimo, médio, máximo, e na periculosidade apenas um nível. Isso tudo aqui é importante, continua sendo obrigatório para todas as empresas, porque é com base neste documento, nesse laudo, que inclusive a contabilidade vai ou não colocar na folha de pagamento e passar essa informação adiante nos eventos, né, dos trabalhadores da folha de pagamento. Ok? Atestado de saúde ocupacional da mesma forma, né, vai entrar em vigor agora, então, que a gente precisará informar, o Darlan vai falar melhor sobre isso, será um evento que vai ser informar dados desse ASO, né, para o E-Social, todos os meses em que ocorrer os atestados. Tá? E, basicamente, para efeito de E-Social, agora, em termos de legislação trabalhista, é isso. Em termos previdenciários, é aquilo que eu já comentei um pouco. Nesse primeiro momento, o E-Social está substituindo o PPP. O PPP, que é o único documento que está sendo transformado em meio digital. Tá? Com base no LTCAT, conforme eu já falei. De acordo com o que está descrito na conclusão desse LTCAT, a empresa, se foi dado se foi dado direito à aposentadoria especial, o trabalhador terá direito a, então, se aposentar mais cedo. Né? Na verdade, não é que ele terá direito, o laudo diz que ensejará este direito ao trabalhador, porque, em última instância, o INSS aqui define. E a empresa, então, passará a recolher 6% de alíquota adicional se for 25 anos, 9% se for 20, 12% se for 15 anos. Isso lá na tabela 2 do E-Social, os códigos 2, 3 e 4, lá relativa aos dados do funcionário, na folha de pagamento, lá no registro de vínculo, né? Tá certo? Então, isso aqui é legislação previdenciária, e é esse o principal foco nesse momento, mas acaba puxando um pouquinho da legislação trabalhista no que se refere ao ASO, e também aqui por conta dos adicionais que também são devidos e fazem parte da folha de pagamento. Então, esses documentos aqui são obrigatórios. Então, aqui eu apresento os documentos que são obrigatórios. Existe uma particularidade que a gente pode explicar depois, tá? Com relação a um tratamento especial para MEI, ME e EPP no que se refere a PGR e PCMSO, apenas. No que se refere a ASO, LTCAT, PPP, LIP, não existe tratamento diferenciado, tá? Então, isso aqui é o mínimo que deve ser elaborado em termos de documento que o trabalhador tem, que o empregador tem que desenvolver na sua empresa, tá? E, dependendo do ramo de atividade, existirão outros documentos, outras informações da área de segurança e saúde do trabalho, né? Por exemplo, equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, o Darlan vai falar um pouco mais sobre isso nos eventos, a implicação disso. Programa de conservação auditiva para quem está exposto ao ruído, isso é outra coisa, são medidas de controle. Programa de proteção respiratória para quem está exposto a poeiras, aerodispersóides, de modo geral. Avaliações quantitativas, aqueles que precisam ter avaliações quantitativas, seja de riscos físicos, seja de riscos químicos, né? E treinamentos e capacitações. Os treinamentos também, com a última simplificação que teve no E-Social, apenas treinamentos relativos a NR37, que é de plataformas de petróleo, e NR12, máquinas e equipamentos, e NR10, que é o risco elétrico, né, que precisam ser registrados no trabalhador. Não é o evento do E-Social, mas é um evento que vai lá na informação do vínculo empregatício, lá, um evento da contabilidade, que tem que colocar se tem treinamento ou não. Então, veja, plataforma de petróleo aqui na nossa região praticamente não tem, mas NR12 e NR10 se encaixa e o E-Social exige. Então,
sem me aprofundar muito, tudo isso aqui precisa de gestão de SST. É isso que a gente quer chamar a atenção. E nessa gestão é muito importante a participação, então, da contabilidade junto, por isso vários contadores e quem trabalha no escritório contábil estão participando dessa reunião também. E também junto com a empresa e junto com o prestador de serviço, né, no caso aqui na área de segurança do trabalho, no caso a Qualitá, certo? Então, bem importante isso. Então, como é que vai funcionar, antes da gente entrar no Z Social, antes de eu passar um pouco já a palavra para o Darlan, como é que vai funcionar em termos de envio das informações, tá? E isso várias empresas já estão passando para a gente enviar as informações dos eventos de SST, que até o momento eu falei de apenas 2, mas são 3 eventos de SST. Eu falei apenas, então, do ASO, que é o S2220, e do PPP propriamente, que é o S2240, né? Tá? Que é o de agentes nocivos. Mas existe também a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, que o Darlan vai explicar mais para vocês, que é o S2210, tá? Então, para uma empresa como a Qualitá, um prestador de serviço na área de segurança e saúde ocupacional, que tem um sistema que se disponha a enviar os eventos de SST, para que isso seja possível, será necessário uma procuração eletrônica que a empresa fará, então, para a gente, assim como ela já faz para a contabilidade, enviar os eventos de social, para uma empresa prestadora de serviço como a Qualitá enviar os eventos do grupo SST, também precisará de uma procuração eletrônica, tá? As orientações de como fazer essa procuração eletrônica estão nesse link aqui, né, que depois a gente vai mandar para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, e é feito através do ECAC, cadastrar procuração, de CNPJ para CNPJ, é lógico, se aqui é um CPF que tem funcionários, vai ser do CPF, né? Mas normalmente um CNPJ para o CNPJ, Qualitá Mais, colocando qual é a vigência dessa procuração. Então eu sei que vários que estão participando aqui já fizeram essa procuração e já mandaram para a gente. Um detalhe importante é que não há necessidade de colocar outras autorizações lá nessa procuração. Apenas o E-Social Grupo SST é importante para nós, tá? Não precisa botar nenhum outro tipo de grupo lá na procuração. Algumas pessoas colocaram outro tipo de grupo. Não há problema de colocar mais permissões, mas não há necessidade, tá? O que é fundamental ter é este E-Social Grupo SST para que a gente possa enviar. Ok? Muito bem. No portal de clientes, para quem ainda não conhece, é cliente da Qualitá e ainda não conhece, no portal de clientes, lá no site www.qualitamais.com.br, tem lá acesso clientes, aí tem portal de clientes. Esse aqui é a cara do novo portal, clicando nesse menuzinho aqui, aparece tudo que está disponível, aqui é para preencher uma pesquisa de satisfação, quem ainda não preencheu, e daí aparece o menu, nesse menu tem várias funções aqui. Tem o acesso a web service, então a Qualitá tem um web service, onde, se por acaso alguma contabilidade ou o próprio cliente quiser mandar os eventos, e não vai ser a Qualitá que vai enviar os eventos de SST, existe a possibilidade de ser através de um web service, que é o quê? É uma comunicação, então, entre sistemas, através de um método onde a gente tem a documentação necessária para passar para um outro sistema, o desenvolvedor de outro sistema, se comunica com o nosso sistema e pega essas informações para mandar tudo eletronicamente, sem precisar de alguém ficar lembrando de, eu tenho que baixar aquele evento, eu tenho que enviar aquele evento, né? Sem ser manual. Então, tem essa possibilidade através do web service. Pessoal, estão conseguindo me ouvir bem? Teve alguém que relatou que não está conseguindo me ouvir aí? Tá tranquilo? Aqui para mim tá tranquilo, tô te ouvindo bem. Tá? Então tá bom, vou continuar aqui, qualquer coisa, falem, beleza, ok, vamos continuar então, tá bom. Então deve ser algum problema específico com ela lá, né, de repente a conexão. Continuando, então, aqui tem acesso à agenda médica da Qualitá, onde verificar os horários que foram agendados já com seus funcionários, exames realizados, e aqui que vai poder baixar o evento S2220, que é de monitoramento da saúde do trabalhador. Exames a vencer, então eu vejo no futuro o que vai vencer. Financeiro relativo à cobrança da Qualitá, nota fiscal. Funcionários PPP, uma funcionalidade que a gente tem já há muitos anos, onde por aqui mesmo, se
pode baixar o PPP eletrônico ou receber por e-mail, né? Verificando quais são os funcionários que estão no nosso sistema, é por aqui que o cliente pode acompanhar. Modelos de documentos, como, por exemplo, ficha de entrega de EPI. Programas e laudos, quer dizer, poder fazer um download dos programas e laudos que a gente disponibiliza e assina eletronicamente desde 2015, a gente assina todos os nossos documentos eletronicamente, né? Então, esses são as funcionalidades que tem. E aqui os eventos estão em exames realizados e em funcionários PPP, os eventos de SST, tá? Então, aqui é o caso de exames realizados. Um exemplo aqui, dessa empresa, tem aqui, aqui do lado, ela vai poder baixar o e-social. Isso para que ela, eu estou dando exemplo aqui de quem não vai pedir para a Qualitar enviar esses eventos, tá? Quem que vai querer baixar e ele mesmo enviar, tá? Aí teria que entrar no portal e fazer aqui esse download, né, desses eventos, nesse caso aqui, relativo ao S2220, que é a saúde do trabalhador. Aqui é o PPP, onde já tem acesso, então, funcionários PPP, aparece aqui essa informação dos funcionários, cargo, admissão, matrícula, que o Darlan vai falar sobre isso, uma informação importante, e aqui do lado o download para o evento S2240, tá? E por último, isso aqui não está ainda no portal, está em desenvolvimento, está no nosso setor de TI, mas já está com essa tela aqui, onde o cliente também, se quiser acompanhar, ele vai poder verificar aqui, esses são os meus funcionários que estão cadastrados lá na Qualitar, foram enviados no mês de setembro, por exemplo, 2 eventos relativos a estes 2 funcionários, aqui está um recibo, que é dado pelo portal e-social, né, e não teve nenhum problema, que pode ser mensagem de erro, alguma coisa assim, que vai ter que ser ajustado. Então, aqui, pendente e status enviado, né? Esse aqui é o exemplo, então, que a gente vai ter de controle que o próprio cliente pode fazer para aqueles que não quiserem que a Qualitar faça esse controle, essa gestão, tá certo? Ok? Com isso, agora, pessoal, eu passo a palavra para o Darlan continuar a apresentação, tá? E logo na sequência a gente já abre para perguntas conforme a gente comentou, tá bom? Pessoal, então só dando continuidade, reforçando um pouco essa questão que o Osaí apresentou por último ali, o portal de clientes ele é usado já há muito tempo pelos clientes da Qualitar e ao longo do tempo a gente vem trazendo melhorias significativas em relação ao portal para ter o máximo de informações possíveis daquele cliente dentro do próprio portal, tá? Onde ele acessa com usuário e senha lá. E uma dessas que vai estar preparada é justamente o olhar, a gestão, ver como é que está o andamento, ou seja, aquela última tela que o Osaí representou, para ver como está o andamento da parte do envio dos eventos do e-social, que a Qualitar vai fazer a transmissão, por exemplo, ele vai ter esse registro de controle lá, para que, se vocês precisarem olhar, se foi enviado, se não foi, vai ter como fazer a gestão através do portal, tá? Para acompanhar, né, as rotinas que a gente vai estar falando. E eu queria começar falando agora, então, um pouco de informações. Então, o Osaí fez uma excelente introdução na parte de legislação, né, mostrando um pouco como é que vai funcionar, o que trata a legislação e qual é o impacto que o e-social traz em relação a essa legislação. E eu vou falar um pouco dos eventos, mas eu também vou falar das necessidades de atualizações, de informações que a Qualitar precisa para ter uma informação correta quando for fazer a comunicação desses eventos da empresa de cada um de vocês para o e-social, tá? Então, primeiro falando em termos de cadastro do sistema da Qualitar, de cadastro de funcionários, a gente pede que se tenha um controle, uma atualização frequente desse cadastro, principalmente em dados que são importantes para fazer o envio das informações para o e-social, tá? Tem aqueles que você cadastrou uma única vez e ele é válido, sempre vou usar aquele mesmo dado, como é o caso do CPF e o número de matrícula. Agora, só que tem situações que acontecem em termos práticos que, por exemplo, a empresa fez uma mudança de função de um cargo dentro lá, uma mudança interna dentro da estrutura organizacional,
pediu para a contabilidade ajustar na folha de pagamento e não nos informou que esse cargo mudou de função. Isso não pode mais acontecer, tá? Ou seja, nós precisamos avaliar primeiramente se essa mudança de função tem algum impacto que precisaria fazer um exame, por exemplo, né, de mudança de função, vou falar um pouco mais à frente. Se tem mudança de risco, que vai precisar enviar novamente o evento S2240 desse trabalhador. Então, por isso que sempre que tiver qualquer tipo de mudança em relação a essa estrutura interna, né, do funcionário, uma mudança de função, quando tem empresas que têm mais de um estabelecimento, por exemplo, é muito comum acontecer, a empresa transfere o funcionário de um estabelecimento para outro dentro do mesmo grupo e acaba deixando de nos comunicar, tá? Então, essas são informações que a gente precisa ter, assim como a contabilidade também precisa ter essa informação, nós precisamos ter para poder analisar tecnicamente se tem necessidade de fazer a comunicação ou não de um evento para o e-social que vai ter um impacto nessa questão do PPP, tá? Então, isso é extremamente importante. Falando do CPF, então, para nós, para os eventos de SST, a chave de envio principal é o CPF do trabalhador, mas também o número de matrícula. Por que o número de matrícula? Porque o CPF ele é o identificador, e o número de matrícula pode acontecer da empresa ter um mesmo colaborador com 2 registros de admissão. Isso é muito comum acontecer, ou seja, ele tem uma carga horária num registro de admissão, numa função, e uma carga horária em outra função com outro registro de admissão. Então, perceba que nesse exemplo é o mesmo CPF, tá? E para que não haja que uma informação não sobreponha a outra, o que diferencia é o número de matrícula do registro de admissão. Então, tem que ficar atento com essa situação para nos passar também o número de matrícula. E agora, a equipe aqui da Qualitar, ela está fazendo uma força-tarefa justamente para atualizar essas informações, para que a gente possa ter todas as informações que precisa para fazer o envio dos eventos do e-social, tá? Então, certamente, quem ainda não recebeu um contato aqui da equipe técnica, logo vai receber da empresa aí pedindo para atualizar o número de matrícula. Se a gente avaliar que tem alguma inconsistência no CPF, o meu sistema aqui, ele também notifica que o CPF está inválido, ou tem um númerozinho que está errado, então eu preciso atualizar. Então, a equipe vai estar entrando em contato solicitando esta informação, tá? Outra condição, ou eu informo o número de matrícula, ou eu vou informar o código da categoria. O que é esse código da categoria? Lá no e-social, ele vai tratar de um evento que vai ser os trabalhadores sem vínculo de emprego ou estatutário, no caso, serviço público, né? Mas trabalhadores sem vínculo de emprego. Então, ele traz uma tabela específica que vai ser usada para preencher esse evento. Então, provavelmente, a contabilidade ela já tenha gerado um pagamento, por exemplo, para essa pessoa que não tem um vínculo, que pode ser o sócio administrador da empresa, né? Pode ser um estagiário que esteja nessa categoria ali de estagiário, e entre outros trabalhadores que podem ser classificados como sem vínculo de emprego. Esses trabalhadores aqui, eles não têm número de matrícula, na grande maioria das vezes, tá? Exceto se ele faz parte lá da folha de pagamento e ele tem um registro de admissão, então ele vai ter número de matrícula. Se ele não tem número de matrícula, ele tem código da categoria. Então, também nós precisamos desse código da categoria. Então, às vezes, acontece assim, tem empresas que nos solicitam para incluir dentro dos programas e dos laudos o sócio da empresa, porque o sócio ele presta serviço em outro estabelecimento de um cliente dele, e o cliente exige que ele faça os exames, que ele esteja dentro da documentação, com a previsão de riscos, e aí a gente precisa incluir ele aqui no sistema, tá? Só que assim, uma informação importante, no caso do estagiário, também na questão do sócio, por exemplo, o envio dos eventos para o e-social, os eventos de SST, ele é facultativo, ou seja,
ele não é obrigatório, mas também não é proibido enviar essa informação, tá? Então, por isso que a gente precisa ter esse número da categoria quando for esses casos, tá bom? Agora, entrando, falando um pouquinho específico dos eventos na parte de SST. Então, como o Osair comentou, nós temos 3 eventos de SST, né, que é o evento S2210, que é o evento da CAT, o S2220, que é o evento do monitoramento da saúde do trabalhador, e o S2240, que vai falar sobre as condições ambientais de trabalho e agentes nocivos, tá? Então, eu vou explicar um pouco cada um desses, trazer algumas particularidades em termos de mudança a partir do e-social, que vai ter um impacto direto na rotina de vocês aí no dia a dia, tá certo? Então, começando pelo primeiro evento, o evento da comunicação de acidente de trabalho, o evento da CAT, esse evento ele é utilizado especificamente, então, para comunicar acidente do trabalho, ainda que não haja afastamento do trabalhador de suas atividades. Essa é uma informação importante, tá? Ficar atento ao que diz a legislação previdenciária. Porque, às vezes, a empresa ela tem bastante dúvida se abre ou não abre CAT, comunica ou não comunica esse acidente de trabalho. Então, a legislação previdenciária diz que o acidente ele tem que ser comunicado mesmo que não haja afastamento. Porém, tem uma informação que é obrigatória, que eu vou falar mais para frente, que é as informações do atestado médico. Então, ou seja, a regra é fazer a comunicação de acidente de trabalho, mesmo não tendo afastamento, porém, ele tem que ter passado por um médico que tenha emitido algum tipo de atestado, ou pelo menos uma avaliação médica dizendo que qual é a condição desse trabalhador, tá? Para poder fazer essa comunicação. Então, ou seja, aqui eu chamo a atenção para quem era acostumado a abrir CAT, por exemplo, ia lá no sistema da Previdência, na CAT Web, lá no site da Previdência, começava a fazer o preenchimento da informação, ainda não tinha a informação do atestado, comunicava para não perder o prazo que a legislação estabelece e abria uma CAT parcial. E depois fazia uma reabertura dessa CAT, finalizando com as informações que eram devidas. Essa CAT parcial, ela não tem valor legal ou segurança jurídica, tá? Ou seja, pela legislação previdenciária, apesar do sistema lá da Previdência, o CAT Web, aceitar, ele não tem um valor legal. Por quê? Porque para o preenchimento da CAT precisa constar todas as informações, incluindo a informação do atestado, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Só que assim, ó, a gente esbarra numa situação, porque a CAT, ela tem que ser comunicada em até um dia útil seguinte à ocorrência do acidente e, em caso de morte, de maneira imediata. E muitas vezes aqui a gente esbarra naquela situação onde eu não tenho informação do atestado médico. Então, como é que eu vou conseguir cumprir esse prazo sem ter a informação do atestado médico? A CAT Web permitia, o sistema lá da Previdência permitia fazer a comunicação parcial. E agora, o e-social vai permitir parcial? O e-social não vai permitir parcial, tá? Ou seja, ele vai exigir que seja feita a comunicação, mas vai exigir as informações completas, senão não consegue fazer a comunicação dentro do prazo. E o que acontece em relação a uma possibilidade de multas? Existe possibilidade de multas em relação a não cumprir este prazo estabelecido? A legislação previdenciária diz que sim, que existe essa possibilidade de multas. Porém, existe uma instrução normativa do INSS que ela diz que se a comunicação for feita fora do prazo, mas ela for feita antes de um processo administrativo do INSS. O que é um processo administrativo do INSS? A geração de um benefício previdenciário para aquele trabalhador por conta do afastamento, tá? Então, antes de ter esse processo administrativo do INSS e antes de ter uma ação de fiscalização, o sistema não vai incorrer nenhuma multa se a comunicação for feita fora do prazo, tá? Agora, se a comunicação for feita depois de uma ação de fiscalização ou depois do procedimento administrativo do INSS, aí sim ele pode fazer autuação, tá? Então,
é extremamente importante prestar atenção nessa situação em relação ao envio e à comunicação de acidente de trabalho para o INSS. O que eu chamo a atenção é que, segundo a legislação previdenciária, equiparam-se também a acidente de trabalho as doenças profissionais ou as doenças do trabalho, tá? Neste caso, quando se fala de doença, quando que eu vou fazer a comunicação de um acidente de trabalho? A partir da constatação do médico perito do INSS. Ou seja, quando é um caso de nexo, por exemplo, existe a possibilidade da empresa, o INSS vai fazer a constatação e existe a possibilidade da empresa fazer um recurso dentro de um prazo estabelecido pela legislação previdenciária. Nesse período aí, se a empresa não apresentou nenhuma prova, ou se apresentou e o INSS indeferiu, dizendo que a origem é trabalhista, aí ele notifica para ser feito a comunicação, a emissão da CAT, tá? Para o INSS. Claro, isso só depois que tem a conclusão, ou passou do prazo de recurso e a empresa não manifestou, ou então depois da conclusão de deferimento ou indeferimento do INSS em relação a essa situação quando se trata de doença. Quando se trata de acidente, a comunicação ela tem que ser de maneira imediata, tá? Então, até um dia útil após a ocorrência do acidente, em caso de morte, de maneira imediata. Agora, o que traz o E-Social em termos de mudanças em relação a isso? O E-Social ele não muda a legislação, ele muda a forma de envio da informação, tá? Por que ele muda a forma de envio da informação? Essa portaria aqui de abril, ela trouxe um procedimento e informações para a comunicação do acidente de trabalho. E o que ela traz? Que a partir da vigência do E-Social, ou seja, as empresas de grupo 1, a partir do dia 13 de outubro, agora, que já passou, já estão obrigadas a fazer a comunicação de acidente de trabalho através do E-Social, e as demais empresas, que é grupo 2 e 3, a partir do dia 10 de janeiro de 2022, tá? Então, isso é o que diz essa portaria. E aí, o que ela fala a respeito? Que essa comunicação, a responsabilidade, na verdade, de fazer a comunicação, que diz lá na legislação previdenciária, é do empregador. Então, ele que é o responsável em comunicar para a Previdência um acidente de trabalho ocorrido. E a comunicação do empregador a partir da obrigatoriedade do E-Social somente através do envio do evento S2210 para o E-Social, tá? Mas e o sisteminha da CAT Web? Esse que era feito o preenchimento da CAT até agora, lá no site da Previdência. Como é que vai funcionar? Ele vai deixar de existir? Não, ele não vai deixar de existir. Ele vai continuar visível, porque a legislação previdenciária prevê que, caso a empresa não abra a CAT, lembrando que a responsabilidade legal é da empresa, mas caso a empresa não abra a CAT, o acidentado ou seus dependentes, também o médico que prestou o atendimento, qualquer entidade sindical ou autoridade pública, na verdade, qualquer autoridade sindical não, autoridade sindical competente, né, da categoria, ou autoridade pública pode fazer a comunicação desse acidente de trabalho. Como que esse grupo aqui vai fazer a comunicação? Através do CAT Web. Então, a partir da vigência do E-Social, vamos supor, a partir do dia 10 de janeiro, se a empresa tentar fazer comunicação através do CAT Web, o E-Social, lá no CAT Web, vai retornar uma mensagem dizendo assim, ó, porque tem a opção de quem está emitindo, se é o empregador ou não, né? E se for empregador, ele vai dar um erro, vai dar uma mensagem dizendo que empregador obrigado a atender ao E-Social, ou seja, a comunicação tem que ser feita pelo E-Social e não vai permitir que a empresa faça a comunicação através do sisteminha CAT Web, tá? Aí, nessa situação, eu chamo a atenção para a seguinte situação, eu trago um alerta. Hoje, como é que vai funcionar esse sistema do E-Social? Ele basicamente, ele vai, assim como a Receita Federal hoje trabalha firme na declaração de imposto de renda, vamos exemplificar,
fazendo conferência de dados e aplicando malha fina, onde ela pode apurar inconsistência e pedir para que o declarante refaça a declaração, aqui, neste caso, também vai acontecer esse tipo de situação, tá? Então, ou seja, 2 sistemas, né, de comunicação, e uma comunicação veio através do CAT Web dizendo que foi o acidentado que fez a comunicação, sendo que a responsabilidade legal era da empresa. Isso aqui pode cair no que a gente chama, então, de malha fina, por uma inconsistência de informação legal do que está previsto na legislação, que é a responsabilidade da empresa, do empregador, fazer essa comunicação, e a Previdência pode aplicar as punições cabíveis, tá? Então, é uma situação para ficar atenta a esse tipo de a esses prazos e a toda essa situação aqui. E o formulário físico na emissão da CAT, como é que vai funcionar? A partir da vigência do E-Social, o formulário físico deixa de existir, tá? Então, hoje, aquele formulário que você preenche à mão, vai lá protocolar no balcão do INSS, ele ainda é aceito para o grupo 2 e 3. O grupo 1 o INSS já não aceita mais o formulário físico, tá? Então, ou seja, a partir do dia 10 de janeiro, nenhuma das empresas mais vai conseguir comunicar acidente do trabalho através do formulário físico protocolado no balcão do INSS. Somente através do E-Social, no caso do empregador, e no caso dos demais, através do sistema CAT Web. Então, essa é uma mudança extremamente importante neste procedimento. E como que o objetivo do E-Social é simplificar a situação, essa é uma forma de simplificar e também digitalizar, deixar em meio digital todas essas informações, tá? Agora, como eu falei lá atrás, né, em relação ao preenchimento completo da CAT, existe a obrigatoriedade da apresentação do atestado com o CID para a emissão da CAT. E aí eu chamo a atenção para essa informação, né, com o CID. Eu entendo que muitas empresas têm essa dificuldade. Às vezes o funcionário chega lá apresentando um atestado médico e o atestado vem sem o CID. Só que para a comunicação de acidente de trabalho, isso é obrigatório ter o preenchimento, tá? Então, acredito que como empresa, mesmo sabendo que existe uma questão sigilo médico-paciente lá que o Conselho Federal de Medicina, ele trata que existe isso e desobriga o médico a colocar o CID no atestado, mas a legislação previdenciária, ela exige que o atestado tenha CID, e o E-Social também exige o preenchimento do CID para a comunicação da CAT, tá? Por quê? Porque ele se trata de um evento de notificação compulsória, ou seja, é um evento de comunicação de um dano à saúde ou à integridade física do trabalhador. Então, isso é previsto tanto na Lei 8.213, ou também como na CLT, tá? A CLT, por exemplo, no artigo 169, ela fala da obrigação da notificação de doenças profissionais produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, mesmo sendo comprovadas ou ainda em caso de suspeitas. Tem que ter essa notificação, tá? E a forma de notificar é através da identificação do CID. Já o artigo 22 da Lei 8.213, ele fala justamente da obrigatoriedade da empresa em comunicar o acidente do trabalho em até um dia útil após a ocorrência, em caso de morte de maneira imediata, mas dizendo qual foi a causa, né? O agente causador e qual foi a causa desse acidente, né? Aonde foi a natureza da lesão, na verdade, né? Se foi um dano nos membros superiores, se foi na cabeça, nos olhos, se teve amputação, esse tipo de coisa tem que ser tratado dentro da comunicação de acidente de trabalho. E muitas vezes só vai conseguir ter uma informação mais precisa se vier um preenchimento do atestado com o CID informando o que corresponde àquele afastamento, tá? Então, ou seja, para vocês como empresa, né, até para a contabilidade também orientar
seus clientes. É uma questão de virada de chave em termos de regra interna da empresa, em não aceitar o atestado sem o CID para que possa transcrever toda essa informação correta na comunicação de um acidente de trabalho, tá? E para finalizar essa parte da CAT, a legislação também estabelece que essa CAT ela deve ser emitida em 4 vias, né? Ou seja, uma via seria do INSS, uma via seria do segurado ou dependente, uma do sindicato e a outra da empresa. Só que o que acontece? Aqui, agora, está ficando tudo em meio digital. Então, a informação da via do INSS, ela vai, através do e-social, em meio digital. A via do segurado ou dependente, ela vai ficar disponível, isso ainda tem uma visualização parcial dentro do portal lá do e-social, mas isso está sendo preparado, o sistema do meu INSS para mostrar esta informação, tá? Assim como o PPP digital também vai ficar disponível no meu INSS e o trabalhador vai poder acessar a informação através lá do meu INSS. Não está totalmente pronto ainda, mas segundo a Previdência, isso não vai demorar muito tempo para estar disponível uma solução completa. Hoje, ela só permite parcial a visualização da CAT, no caso do evento S2240 e o S2220, que é o PPP, como ainda não mudou a chave para ser totalmente digital, essa informação ainda não está visível para o trabalhador, tá? Depois, a via da empresa. Então, neste caso aqui, a gente tem os arquivos XML, né, para serem via da empresa como prova, mas que tipo de solução que a Qualitar, então, ela desenvolveu para atender os clientes no que se relaciona ao envio dos eventos de SST? Nós criamos, então, dentro do portal de clientes, que ainda não está visível para os clientes, né, está na fase de testes, a gente já tem o desenvolvimento pronto, estamos testando para depois tornar visível a partir da obrigatoriedade, a possibilidade de fazer o preenchimento da CAT, ou seja, acessando com o usuário e a senha do cliente, vai ter um menu específico, emissão de CAT, e aí, passo a passo, assim, a mesma informação lá, né, seguindo os layouts do e-social, o que você traria, por exemplo, similar ao que faria no CAT Web, vai fazer dentro do portal da Qualitar, lá, preenchendo todas essas informações para fazer a comunicação do acidente de trabalho. Só que o que tem diferente, por exemplo, do CAT Web? O CAT Web, ele tinha muitas coisas a serem digitadas ali manualmente, e o e-social, ele traz tabelas de código. Então, hoje, por exemplo, para me informar o agente causador do acidente, eu tenho que buscar um código dentro de uma tabela do e-social. Então, o sistema vai fazer isso, ele vai dar permissão para que você busque o código que se encaixe como agente causador, por exemplo, daquele acidente, tá? Fazendo o preenchimento lá dentro do portal, quando clicar na opção enviar, ele vai gerar automaticamente o XML e vai fazer a comunicação de maneira imediata. Então, por que imediata? Porque se tiver morte, tem que ser feita a comunicação imediata, tá? E aí, então, tendo morte ou não, a comunicação com a Previdência vai ser instantânea. A partir do preenchimento, a informação vai ser enviada, tá? E se tiver algum campo que é obrigatório, que não foi preenchido, ele não vai permitir fazer o envio. Então, vai notificar dizendo que o campo precisa ser corrigido, tá certo? Então, essa foi a solução, então, que a Qualitar está trazendo para atender todos os clientes dentro desse evento S2210, que é a comunicação de acidente de trabalho. Terminando, feito o envio, vai ser possível fazer a impressão desse formulário preenchido, tá? Então, o sistema vai possibilitar, eu preciso enviar via do sindicato, ou então o XML eu não consigo visualizar, eu quero arquivar na pasta do trabalhador. Então, vai conseguir gerar esse arquivo formulário preenchido ali no formato PDF para fazer o download dele. E depois ele também vai ficar armazenado dentro do portal ali no menu específico, eu consigo consultar e pegar e conseguir acessar tanto o XML, quanto o arquivo em PDF, quanto o recibo que foi entregue essa comunicação de acidente de trabalho. Tá?
Agora, falando um pouquinho sobre o monitoramento da saúde do trabalhador, tá? Só deixa eu completar uma informação da CAT que eu acho que é importante aqui, antes de entrar no monitoramento da saúde do trabalhador, é que a gente tem situações assim, ó, eu emiti uma CAT, agora o E-Social ainda não entrou, por exemplo, né, para as empresas do grupo 2 e 3, e eu emiti uma CAT lá via CAT Web. Depois do dia 10, eu precisei fazer uma reabertura dessa CAT. Como que eu devo fazer? Pelo sistema do E-Social, ali no sisteminha da Qualitá, fazer essa reabertura? Não, é pelo CAT Web daí, tá? Porque a comunicação inicial, antes da vigência do E-Social, dessa CAT foi pelo CAT Web, então, nesse caso de reabertura, tem que ser feita pelo CAT Web também, tá certo? E aí, falando na forma de consulta, se o recibo que o E-Social vai devolver aqui, o número de recibo, se eu colocar lá no CAT Web, eu vou conseguir visualizar também essa CAT, tá? É uma opção que a Previdência deixou disponível até não estar pronto o sistema lá do meu INSS, tá? Então, colocando o número do recibo de comunicação do evento, lá no CAT Web ele vai permitir visualizar a CAT que foi enviada. Não vai fazer alteração, não vai fazer envio de novo, só visualizar, tá bom? Então, agora, passando para o S2220, que trata do monitoramento da saúde do trabalhador, esse aqui é o evento que detalha as informações, então, relacionada aos exames do trabalhador. Inclui ali os exames de avaliação clínica e também os exames complementares, com as respectivas datas de realização deles e também conclusão. Só que o que eu quero chamar atenção aqui? Antes de eu fazer um ASO, existe um processo técnico anterior a isso, que é o quê? É a elaboração, por exemplo, do PPRA e daí a partir de janeiro, por exemplo, o PGR, que vai fazer a identificação dos riscos que o trabalhador está exposto, vai fazer o reconhecimento das atividades desse trabalhador e é com base nos riscos e nas atividades que o médico vai emitir lá o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, informando quais exames complementares devem ser feitos e de quanto em quanto tempo, ou seja, qual é a periodicidade de realização destes exames. E aí vale ressaltar que existem exames complementares que são de monitoração biológica, ou seja, lá no campo do E-Social, então esse evento ele substitui um campo do PPP que falava de monitoração biológica, e aí alguns exames eles são tratados como monitoração biológica, que são exames que buscam indicadores. O que são indicadores? Indicadores de um possível agravo ou comprometimento da saúde em virtude da exposição do trabalhador a um risco específico que tem nas atividades ou então no ambiente de trabalho. Por exemplo, o trabalhador está exposto a ruído, faz um exame de audiometria. O exame de audiometria é um exame de monitoração biológica, ou seja, que ele busca um indicador para tentar identificar um possível agravo ou comprometimento da saúde do aparelho auditivo do trabalhador em função daquela exposição ao ruído. E nós temos exames que são exames que comprovam condição de saúde, tanto questão de saúde física como também mental, que é exigido por algumas normas regulamentadoras, como a NR35 para trabalho em altura, NR33 para espaço confinado, NR12 para operação de máquinas automotrizes, que precisa ter exames específicos que comprove que o trabalhador tem a condição de saúde para poder operar aquele equipamento, para fazer o trabalho em altura ou então acessar espaço confinado, tá? Então, ou seja, todo esse processo de avaliação técnica, ele é extremamente importante ser feito para poder fazer a comunicação da informação ao E-Social. E aí eu reforço aquela questão lá atrás da necessidade de comunicar a Qualitá uma mudança de ambiente, uma mudança de produtos, de máquina, de processo, mudança de função, um cargo novo que não fazia parte da documentação do PPRA, do PCMSO, por exemplo, para que a equipe técnica possa fazer uma avaliação, dependendo da situação, tenha que deslocar até a empresa, avaliar no local a condição de trabalho específica, para levantar as informações que vão fazer parte tanto desses documentos,
obrigatórios, quanto também das informações que a gente precisa enviar para os eventos do e-social, tá? Então, isso é extremamente importante. A partir do PCMSO, então, conforme a periodicidade estabelecida, o funcionário ele vai passar por exames médicos, né? Aí eu reforço, o e-social ele não aceita a comunicação específica de um exame complementar sem ter um exame clínico, ou seja, sem ter uma avaliação do médico do trabalho, tá? Ele precisa ter essa avaliação do médico do trabalho para ter justamente a conclusão do médico em relação ao resultado daquele exame. Se é um exame que está em condição normal, se está alterado, se essa alteração ela está estável, se está em agravamento, precisa passar pela avaliação do médico do trabalho, tá? Então, reforçando aqui, existe uma periodicidade, por exemplo, tem empresas que têm exame complementar vencendo a cada 6 meses, e assim como tem exames que vencem anual, outros a cada 2 anos, assim por diante, né? Exames complementares, conforme estabelecido pela legislação ou critério do médico coordenador. Só que o que acontece? Se eu tenho um exame que vence semestral, eu preciso passar pelo médico a cada 6 meses, para que eu possa apresentar o exame complementar, o médico fazer a avaliação e gerar o atestado de saúde ocupacional e, a partir do atestado de saúde ocupacional, gerar o XML que vai ser feita a comunicação para o e-social, tá? Então, quando que gera o XML do S2220, do monitoramento da saúde do trabalhador? Quando o médico conclui o atendimento lá no consultório que ele emite o ASO. Então, o médico emitiu o ASO, concluiu, ele vai gerar o arquivo XML para fazer a comunicação ao e-social, tá? Só que o que acontece? Essa comunicação, existe um prazo estabelecido para ser feito de acordo com as regras de envio do e-social, onde facilita um pouco a gestão, tá? Então, qual que é esse prazo? O e-social diz que o evento ele tem que ser enviado até o dia 15 do mês subsequente ao da realização do ASO. Por exemplo, eu fiz o ASO do meu funcionário agora em dezembro e eu já estou obrigado ao e-social porque eu sou do grupo 1, ali desde de outubro. Então, eu fiz o ASO do meu funcionário agora no mês de dezembro, eu tenho até o dia 15 de janeiro para poder fazer essa comunicação, tá? E essa comunicação, lembrando, ela é automática, é o sistema que vai fazer isso a partir do momento que gera o XML, ele vai armazenar e vai fazer a comunicação dentro do período estabelecido, tá? Uma situação extremamente importante em relação a essa condição específica. Esse prazo de até o dia 15 para fazer o exame, ele não altera o prazo legal para a realização do exame. Qual que é o prazo legal? Aquele que está estabelecido no PCMSO. E aí eu chamo a atenção para uma situação. Se eu tenho lá no PCMSO, o meu cargo está estabelecido, por exemplo, que a periodicidade de realização do exame ela é anual, ou seja, a cada 12 meses, significa que eu tenho até 12 meses para fazer esse exame. Ou seja, eu não posso esperar vencer para depois mandar o trabalhador fazer, tá? O exame. É por isso que assim, ó, que o sistema da Qualitá, ele dispara, ele faz essa gestão, ele controla, ele dispara por e-mail uma notificação dizendo que o funcionário tem exames para vencer a um prazo à frente. Ou seja, para que a empresa, a partir que ela toma conhecimento dessa situação, ela possa fazer o encaminhamento do funcionário para que ele possa fazer o exame e depois passar pelo médico do trabalho. Se tiver exame complementar, tem que ser feito antes, para poder fazer o exame emitindo o ASO e também gerando o arquivo que vai ser comunicado ao e-social, tá certo? Eu quero chamar a atenção para alguns pontos específicos deste evento, tá? Que gera bastante dúvidas. Que pontos são esses? Primeiro, exames admissionais e admissão do trabalhador. Essa é uma informação importante. Por quê? O exame admissional, ele é pré-requisito para que a empresa faça a admissão do trabalhador. Então, a empresa precisa saber se o funcionário ele vai estar apto para ele poder contratar esse funcionário para a função que ela deseja, que ela precisa ali.
Só que o que acontece? Muitas vezes, se a função, se o cargo ele não está previsto dentro do PCMSO vigente, a Qualitar precisa avaliar essa função. Então, isso às vezes demora um certo tempo, dependendo da situação. Se é um ambiente de trabalho que eu conheço já a característica, eu sei qual é o processo, a atividade, eu sei que vai ser similar a um outro já existente, muitas vezes a gente consegue internamente fazer o cadastro deste cargo, fazer a inclusão dele com as informações, sem ter a necessidade de ir na empresa. Porém, tem algumas situações, por exemplo, onde a função é totalmente nova, a gente não conhece, não faz parte daquele processo, ele vai desempenhar uma atividade totalmente nova, e aí, mesmo eu não tendo trabalhador nenhum naquela função, às vezes requer a necessidade de eu ir na empresa para fazer uma avaliação. Ou seja, existe o tempo de agendar essa vistoria, fazer essa avaliação da condição de trabalho, ali pegando informações com a empresa, fazer avaliação de riscos, cadastrar no sistema, para depois liberar esse funcionário para fazer o exame admissional, tá? Então, isso é extremamente importante saber deste processo. E agora, um detalhe, na ordem do envio dos eventos para o E-Social, a contabilidade vai fazer primeiro o envio do registro de admissão ou cadastro inicial de vínculo lá do trabalhador, antes da Qualitar enviar o exame admissional para o E-Social. Só que o que acontece? A data de realização do exame, que vai estar dentro do evento, ela não pode ser posterior à data da admissão. Ela tem que ser antes. Por quê? Porque o exame admissional é um pré-requisito para a admissão desse trabalhador, tá? E aí o que acontece com aquela questão da contratação ser feita, por exemplo, lá no final do mês? Eu sei que às vezes são situações emergenciais, a empresa precisa de um funcionário para estar trabalhando e acaba deixando para o final do mês a contratação desse funcionário. Ou mesmo que seja feito no começo do mês e a gente precisa atualizar informações de riscos desse funcionário. Então, por isso que o prazo de envio dessas informações que a Qualitar vai adotar para todos os clientes, isso já previsto, programado lá no sistema, será sempre do primeiro dia útil até o dia 15 do mês subsequente, tá? Porque justamente para não ter esse conflito da Qualitar tentar enviar um registro de admissão, sendo que a contabilidade ainda não mandou o cadastro inicial do vínculo. Então, a Qualitar não consegue mandar, por exemplo, o exame admissional sem ter o cadastro inicial de vínculo lá, tá? Então, por conta disso, tanto este evento quanto o próximo que eu vou falar, já que é um evento não periódico e existe esse prazo que o E-Social permite para fazer o envio, então a gente vai trabalhar com esse prazo do primeiro dia útil, do primeiro dia, na verdade, não útil, do dia 1º até o dia 15 do mês subsequente para fazer os envios. Isso também facilita uma outra coisa, que o E-Social permite fazer reunião de lotes de eventos. Ou seja, o médico teve aqui na minha empresa, ou eu mandei os funcionários para fazer exame, e eu tenho lá 15, 20 funcionários neste mês que fizeram algum tipo de exame periódico, teve admissionais. Então, todos esses dali, do mesmo evento, do S2220, o sistema do E-Social, ele permite que seja enviado lotes de até 50 eventos, ou seja, eu consigo mandar 50 exames numa única vez, tá? Então, esse agrupamento o sistema da Qualitar vai fazer também para facilitar a comunicação com o E-Social. O que eu quero chamar a atenção também numa outra condição aqui, tá? Eu já falei dos exames periódicos que tem que se atentar a essa data, então esse evento ele não tem uma carga inicial, ou seja, a partir do dia 10 de janeiro eu não preciso mandar os exames que eu já fiz, eu vou mandar os exames que eu vou fazer a partir do dia 10 de janeiro para as empresas do grupo 2 e 3, e no caso das empresas do grupo 1, elas estão mandando então os exames que fizeram depois a partir do dia 13, tá? Então, ou seja, se dia 10 eu tiver um colaborador que vai fazer exame, ele já vai ter o XML para ser feita a comunicação até o dia 15 de fevereiro, tá certo? Então,
essa é uma informação importante. A outra é em relação também à questão de periodicidade dos exames, que eu falei que tem que ficar atento, mas principalmente naquela situação assim, ó, programação de férias. Então, se a empresa ela tem que fazer o comunicado de férias do colaborador, eu sei que, ó, janeiro, o meu funcionário vai estar saindo de férias, eu preciso ver se em janeiro não tem o vencimento do exame periódico dele. E aí, lá no portal de clientes da Qualitat, também é possível consultar. Lá tem uma opção, exames a vencer. Eu consigo botar o período lá do dia 1º de janeiro até o dia 30, 31, dependendo do mês, se tem fazer a consulta se tem algum exame vencendo. E aí eu vejo se esse colaborador que vai sair de férias está lá. Se ele está, tem que mandar ele fazer antes de ele sair de férias, tá? Exames de retorno ao trabalho. Quando que vai ser feito um exame de retorno ao trabalho? Nós estamos na porta de uma mudança da legislação. A partir do dia 3 de janeiro vai ter uma mudança na NR7 que muda um pouco a regra, tá? Hoje, se faz o exame de retorno ao trabalho para afastamentos maiores de que 30 dias, por qualquer motivo de acidente ou doença, e também parto, ou seja, licença maternidade. A partir de janeiro, licença maternidade não tem mais necessidade de fazer exame de retorno ao trabalho, tá? Somente afastamentos maiores de que 30 dias por motivo de acidente ou doença de qualquer natureza. Aí precisa fazer o exame de retorno ao trabalho, passando pelo médico para ver se está apto ou não para voltar ao trabalho. E outra mudança que eu até grifei aqui é o exame chamado hoje mudança de função. A partir do dia 3 de janeiro ele muda o nome porque há uma interpretação errada na forma como é feito o exame de mudança de função hoje. Então, falando para vocês como é que é a interpretação e que vai ser dada a partir do dia 3 de janeiro, tá? O exame passa a se chamar mudança de risco, ou seja, eu tenho uma atividade que o trabalhador tem exposição a determinados fatores de risco, eu não mudo a função dele, mas agrego uma atividade extra e acrescento riscos no processo no que ele faz. Precisa ser feito um exame de mudança de riscos, tá? E olha só que importante, se precisa fazer um exame de mudança de riscos, como é que eu vou saber se mudou risco? Comunicando a Qualitat para que a equipe técnica possa fazer essa análise, tá? Antes de fazer essa mudança do trabalhador. Eu comprei produto químico novo para o meu processo, eu comprei uma máquina, eu vou fazer uma atividade totalmente diferente do que estava previsto dentro do PCMSO e vai ter o surgimento de riscos diferentes. Nessa condição, eu preciso fazer o exame mesmo sem ter trocado de cargo, tá? É extremamente importante prestar atenção nisso, tá? E o exame demissional que tem que ser feito antes do ato do desligamento do trabalhador. Agora, só para complementar essa fala para encerrar, nós temos várias empresas, inclusive algumas presentes aqui, que têm funcionários espalhados em outras regiões que não são aqui a nossa região da Grande Florianópolis, né? Inclusive em outros estados, outros municípios dentro do estado, que acabam fazendo exames desses colaboradores, né, fazendo os periódicos admissionais, todos os exames previstos ali, em clínicas credenciadas ou em outras clínicas fora, né? O que acontece? Nós precisamos de uma resposta mais rápida do envio dessa informação para a Qualitat. Ou seja, se o trabalhador, eu mandei ele fazer o exame numa clínica que fica lá no município tal, que é mais perto da onde ele trabalha, da onde ele mora hoje, porque hoje é muito comum isso com o home office, né? Para facilitar a vida dele, então eu mandei ele fazer naquele município, sendo que não tem um credenciamento, mas existe uma clínica de saúde ocupacional lá e foi feito um ASO, esse ASO precisa ser cadastrado pelo sistema da Qualitat, ou seja, o nosso setor operacional precisa cadastrar esse ASO, tá? Para poder gerar o evento S2220 e fazer essa comunicação para o E-Social dentro deste prazo aqui. Então,
qual que é a atenção a ser dada? Nós precisamos receber essa informação o quanto antes, e a atenção maior ainda para aqueles exames que vou fazer lá depois do dia 20, 25, do final do mês, que eu tenho o tempo de mandar para a Qualitar essa informação, para que a Qualitar cadastre no sistema dela essa informação e consiga fazer a comunicação dentro do prazo que é até o dia 15 do mês subsequente, tá? Então, isso é extremamente importante, eu chamo a atenção com relação a isso. Então, precisamos ter uma boa comunicação entre as partes para poder funcionar bem esse sistema e não ter nenhum tipo de problema de não conseguir cumprir o prazo estabelecido pelo E-Social, tá certo? Então, para mim, caminhar aqui para a parte final, falando do último evento, né? Ele também traz bastante informação, mas só para a gente tratar a respeito do S2240, então, que é o evento chamado Condições Ambientais de Trabalho e Agentes Nocivos. Este evento vai ser o evento, então, que serão prestadas as informações do trabalhador em relação à exposição a agente nocivo ou, então, à ausência de exposição desse trabalhador. Então, como o Osair falou lá no início, que agora o PPP, a informação do PPP digital lá do evento está obrigado para todas as empresas, mesmo não tendo risco físico, químico e biológico, que são fatores de riscos que são considerados agentes nocivos, vai precisar também fazer a comunicação, mesmo não tendo essa exposição. E para fazer essa comunicação, precisa ter laudo que embase isso, tá? Então, extremamente importante. Além de informar o fator de risco, também vai ser informado as medidas de controles relativas aos equipamentos de proteção, ali individual, coletiva, a eficácia deles, que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. O que eu quero chamar a atenção, então, nessa condição? Para eu conseguir gerar esse evento S2240, eu preciso ter o LTCAT atualizado. O que é o LTCAT atualizado? Ou seja, se teve um cargo novo, uma função nova que não estava prevista, precisa ser feita uma avaliação técnica e atualização do laudo. Mudei produto, processo, máquina, equipamento que possa implicar, por exemplo, no novo risco, precisa ser feita uma avaliação para avaliar se precisa ou não atualizar o laudo, tá? E essas informações, então, que compõem o LTCAT, que compõem esse laudo técnico, elas hoje fazem parte do sistema da Qualitar, e a partir do momento que eu faço essas alterações, ou a partir do início da condição, ele gera o XML, que vai ser feita a comunicação para o E-Social. Então, este evento, ele exige uma carga inicial a partir da obrigatoriedade. Então, para as empresas do grupo 1 já foi o dia 13, né, o início a partir do dia 13 de outubro, e as empresas do grupo 2 e 3 será a partir do dia 10 de janeiro e com um prazo de até o dia 15 de fevereiro para ter todas essas informações de todos os funcionários lá no sistema do E-Social, tá? E aí, qualquer atualização, qualquer mudança que tiver, que tenha necessidade de gerar um novo evento, o sistema da Qualitar vai estar preparado para fazer essa comunicação e este evento. Então, é extremamente importante manter o laudo atualizado. O que a legislação previdenciária fala a respeito disso? Ela fala justamente que precisa manter o laudo técnico atualizado, como o Osair apresentou no começo, só que ela não estabelece uma periodicidade de atualização. Nós, aqui da Qualitar, fazemos para todos os clientes anualmente, porém, eu reforço aquela condição que, se houver mudanças no ambiente, processos, atividades, máquinas, equipamentos, nós precisamos tomar conhecimento para avaliar, ver se não tem nenhuma alteração que precise ser feita a atualização do laudo e geração de um novo evento XML do S2240 para mandar para o E-Social, tá? Então, a base desse evento é o regulamento geral, o regulamento da Previdência Social. O regulamento ele tem um anexo 4, que ele
trata especificamente, ele define, né, quais são os agentes nocivos e atividades também que dão direito à aposentadoria especial, ou seja, que são caracterizados ali como fator de risco que a gente teria que fazer a comunicação para o e-social, entre outras palavras. Então, o e-social, ele traz para nós preenchermos esses eventos uma tabela base, que é a tabela 24, que ela é uma cópia, basicamente, do anexo 4 do decreto 3048, tá? Do regulamento da Previdência Social. E aí a gente precisa ter muita atenção em relação a isso e essas atualizações que precisam. Agora, eu queria complementar essa questão de elaboração do laudo com também a informação que precisa ser enviada para o e-social, com uma informação extremamente importante. Primeiro, agentes nocivos. Então, o que são agentes nocivos? São riscos físicos, químicos, biológicos, que podem estar presentes no ambiente de trabalho ou fazerem parte da atividade do trabalhador, tá? O que acontece? Nem todos os riscos físicos, nem todas as substâncias químicas e nem todas as atividades que expõem o trabalhador a risco biológico são consideradas agentes nocivos. O que é considerado? Aquilo que está previsto lá no anexo 4 do regulamento da Previdência Social, tá? Então, é extremamente importante isso. E aí, aqui eu faço um alerta. Por quê? Porque hoje a legislação, ela traz que quando há riscos, que existe parâmetro de limite de tolerância estabelecido pela legislação brasileira, como riscos físicos e químicos, que é o caso que ocorre, precisa ser quantificado, ou seja, precisa ser medido para comprovar se a exposição do trabalhador está acima ou abaixo do limite que é estabelecido pela legislação. E esse limite também é base para a caracterização ou não da aposentadoria especial. Então, agora, nós temos várias situações, né, muitos clientes que têm a exposição a agentes nocivos, que precisam quantificar, ou seja, precisa medir, fazer uma avaliação quantitativa, que é quando eu uso aparelhos específicos para medir a intensidade, concentração ou dose desse agente lá no ambiente de trabalho, na atividade do trabalhador, comparar com o limite de tolerância para ver se está acima ou abaixo para ter uma conclusão em relação a essa avaliação, tá? Então, isso é extremamente importante. E também nós temos fatores de riscos, aqui agente nocivo físico, químico e biológico, que a legislação caracteriza a aposentadoria especial simplesmente pela atividade. Uma avaliação qualitativa, ou seja, uma avaliação técnica da condição de trabalho, por exemplo, exposição a agentes biológicos, como também substâncias químicas consideradas cancerígenas, que podem dar direito à aposentadoria especial. Claro, preenchendo requisito já estabelecido pelo decreto 3048, lá do regulamento da Previdência, tá? Então, a Previdência estabelece o requisito que vai caracterizar ou não uma aposentadoria especial, mas todos os agentes nocivos, eles precisam ser informados para o e-social, tá? Então, isso é extremamente importante. E aí, eu reforço o que estava lá, que precisa compor o laudo, que precisa ser base do que a gente vai mandar para o e-social, o resultado de avaliações quantitativas de agentes nocivos, tá? Esses devem obrigatoriamente ser informados no e-social, que vai justamente para fazer a comprovação da exposição do trabalhador. Que tipo de comprovação? Está acima ou abaixo do que é permitido pela legislação? Daí eu trouxe alguns exemplos, né? A gente tem ali, de riscos físicos, vibrações de mãos e braços, né? Então, se na empresa de vocês, ou no caso da contabilidade, tem clientes lá que tem atividades, que tem uso de máquinas e equipamentos, como furadeira, parafusadeira, lixadeira manual, aquela elétrica, roçadeira, soprador, enfim, máquinas e equipamentos manuais, esses podem provocar vibração, ou seja, pode caracterizar o risco de vibração, e eu preciso quantificar para ver se tem ou não a exposição do trabalhador. Assim como vibrações de corpo inteiro,
Então, o trabalhador usa uma máquina, uma empilhadeira, uma máquina agrícola, caminhão, faz transporte, o serviço de terraplanagem, por exemplo, que vai ter uma exposição ali, a vibração de corpo inteiro, tem que fazer avaliação para ver se está acima ou abaixo. Assim como o calor, então temos várias fontes geradoras, trabalhadores que ficam frente a forno, fogão, ambientes que são que tem fonte geradora de calor ali, né, caldeira, entre outros, precisa ter essa avaliação. E, assim como o ruído, máquinas e equipamentos que provocam ruído, que faz parte da atividade, do processo, do ambiente onde o trabalhador está ali, tem que ter essa avaliação. E também agentes químicos. No caso de agentes químicos, existe uma gama, um leque muito grande de substâncias que são consideradas agentes nocivos, tá? Que precisam ser avaliadas. Então, por exemplo, eu tenho na minha empresa ou lá no meu cliente, ele trabalha com solda. A solda, ela libera fumos metálicos. Eu preciso avaliar se nesses fumos metálicos tem algum composto que é considerado agente nocivo. Assim como trabalho com pintura à pistola, com frentista, posto de gasolina, que tem exposição a vapores dos combustíveis, e assim por diante. Então, tem uma série de fatores de riscos que são considerados agentes nocivos que precisam ser quantificados, tá? E hoje, então, como é que vai ficar? Aqueles que hoje não têm avaliação quantitativa, nós vamos ser obrigados a informar da mesma forma, dizendo que a avaliação feita foi qualitativa, que existe a exposição do risco e foi feita uma avaliação qualitativa. E aí, o alerta para aquela suposta inconsistência de dados do que diz a legislação, do que eu estou mandando, do que pode cair numa suposta malha fina e vir uma notificação para poder fazer, solicitando que seja feita a quantificação para comprovar a exposição do trabalhador, tá? Então, é extremamente importante fazer essas avaliações quantitativas e não uma única vez, manter de forma atualizada, ou seja, são monitoramentos que eu preciso reavaliar de forma periódica, pelo menos uma vez ao ano, tá? Mas que tipo de informação, então, resumidamente, a gente vai mandar neste evento S2240, que é o que compõe a base do PPP? Primeiro, descrição do setor, né, que na verdade, dentro da estrutura organizacional da empresa, qual é o setor que esse funcionário trabalha. Então, onde ele exerce a sua atividade. E aí, a gente vai colocar essa informação. Quais são as atividades, a descrição desse cargo. E aqui eu chamo a atenção, porque assim, o E-Social, ele trouxe uma limitação de caracteres, assim como o PPP já tinha, mas não era respeitado, tá? O formulário físico. Então, ele tem uma limitação de caracteres nas descrições das atividades dos funcionários. Ele não permite descrições com mais de 999 caracteres. Ou seja, com a pontuação ali, vírgula, ponto, espaço, no total tem que dar 999 caracteres. Essas descrições, elas devem ser o mais exata possível, né, de forma sucinta, sendo objetiva naquilo que o trabalhador realmente faz, tá? Tenham cuidado com descrições de CBO. Então, hoje, essas descrições, elas fazem parte, por exemplo, do PPRA, dos laudos aqui da Qualitar, e a gente acaba colocando o que a empresa nos passa, e a gente recebe muita coisa de CBO, tá? Então, tem que ter esse cuidado, porque tem que ser exatamente a descrição que o trabalhador faz, compreendendo as atividades físicas ou mentais que ele faz ali, de maneira objetiva, para mostrar o que ele está fazendo, tá? Outra informação que a gente vai mandar, então, a informação do agente nocivo propriamente dito. Então, o que vai ser listado? Se eu tenho, por exemplo, a exposição a ruído, que é um agente nocivo, vai um código específico falando que há exposição a agente nocivo e toda a caracterização que eu vou mostrar nos 2 slides sequentes de informação desse fator de risco especificamente, tá? Assim, se eu tiver 3, 4 agente nocivo, vai 3, 4, a informação desses 3, 4 agente nocivo, repetindo a avaliação técnica de cada um deles. E se a minha empresa não tem essa exposição, eu preciso comunicar, mesmo assim, a ausência de agente nocivo dessas atividades, de agente nocivo ou atividade prevista no regulamento da Previdência Social, tá?
Constatando um agente nocivo, eu tenho que informar, então, qual é o critério que eu usei para avaliação, se ele foi quantitativo ou qualitativo, ou seja, aqui já pega um cruzamento de dado com o código do fator de risco e o que eu estou informando, né, de informação. Então, reforço, precisa ser quantificado os riscos que têm limite de tolerância, tá? Para comprovar a exposição. E aí, eu preciso obrigatoriamente informar, quando eu informo que é quantitativo, intensidade, concentração, dose de exposição desse trabalhador. Para quê? Para que a Previdência faça o cruzamento e compare se está acima ou abaixo do limite, tá? Isso é base para definir se tem ou não tem a direito à aposentadoria especial, tá? Ou seja, para avançar na condição do trabalhador, ver se tem ou não tem direito à aposentadoria especial. Depois, nós vamos falar sobre as medidas de controle desse agente nocivo específico. Então, começando por equipamentos de proteção coletiva. O que são equipamentos de proteção coletiva? São equipamentos que a empresa coloca no ambiente de trabalho, que tem ou na fonte geradora, onde está ocasionando o risco, que tem a função de proteger todos os trabalhadores daquele ambiente ao mesmo tempo, tá? Então, por isso coletivo. Então, se a empresa se aplica algum tipo de equipamento, então uma avaliação técnica, se aplica equipamento de proteção coletiva naquela atividade, se a empresa não implementa, ou seja, se aplicaria, mas ela não adota, vamos supor, eu tenho lá um ambiente que tem fogão, né, forno, fogão, como se fosse uma cozinha. Então, a empresa não tem uma coifa exaustora, um sistema de exaustão ou climatização dentro do ambiente. Esse tipo de equipamento de proteção coletiva se aplicaria naquela condição. E aí, se a empresa não tem, eu vou ter que responder que ela não implementa. E se ela implementa, que ela tem o equipamento, eu tenho que comprovar ou informar se ela é eficaz sim ou não. Só que essa comprovação aqui, ó, da eficácia, depende muito do resultado da avaliação quantitativa. Ou seja, nesse meu exemplo do calor, eu só posso dizer que o equipamento de proteção coletiva é eficaz se o resultado da medição de calor ficou abaixo do limite que é estabelecido pela legislação, tá? Então, aqui começa a ter um cruzamento também de informações. Assim como também vai ter para equipamentos de proteção individual. Então, os EPIs, se para esse agente nocivo se aplica ou não se aplica o fornecimento de equipamento de proteção individual. Se aplica, mas a empresa não fornece, ela não entrega, então ela não implementa. Vou ter que colocar essa informação, que é uma avaliação técnica. Agora, ela fornece o equipamento, então, justificando que ela implementa, eu tenho que dizer, esse equipamento, ele é eficaz no controle do risco ou não? E aí, informar lá o CA, o certificado de aprovação desses EPIs que estão sendo utilizados para esse agente nocivo. E olha só, um detalhe, a informação aqui, ó, complementar da eficácia ou não do equipamento, ela é complementada por umas perguntinhas que vai ser informada lá também neste evento, tá? Por exemplo, é previsto pela legislação, hoje pela NR9, que fala do PPRA, uma hierarquia de adoção de medidas de controle. E a primeira delas, por exemplo, é o equipamento de proteção coletiva. E a última delas é o equipamento de proteção individual. Então, como é que eu vou saber se ela não implementou um equipamento de proteção coletiva e forneceu direto um EPI para o trabalhador executar a sua atividade, ela está descumprindo um item da legislação. Então, é o que eu vou responder aí nessa primeira pergunta. Se a empresa tentou implementar uma medida de proteção coletiva e optou pelo uso do EPI por alguma inviabilidade técnica, em caráter emergencial, complementar, ou então por insuficiência, onde a medida de proteção coletiva não era o suficiente para controle do risco, tá? Então, vou responder se ela fez isso, sim ou não. E aqui, ó, reforça aquela fala do Osair lá atrás, a respeito da gestão de segurança e saúde do trabalho, porque tem que ser feito melhorias, tem que ser feito avaliação, tem que ser feito monitoramento da condição da exposição do trabalhador, tá? Depois, olha outra perguntinha que a gente vai ter que responder para cada agente nocivo. Foram observadas as condições de funcionamento do equipamento de proteção ao longo do tempo? O que é a condição de funcionamento? Às vezes eu forneço um EPI, por exemplo, protetor auditivo lá para o meu trabalhador,
e ele coloca no ouvido aquele plugzinho e deixa metade do plug para fora. E tá visível assim, eu tô olhando para ele lá, ele tá usando o equipamento, mas não tá usando da forma devida. Assim como também a máscara, ele precisa utilizar uma máscara porque tem um contaminante químico, e a máscara ela não tá vedando direito, ou ele tem uma barba grande que não traz a segurança que a máscara deveria oferecer, significa que o equipamento não está em condições de funcionamento conforme deveria estar, tá? E aí, ou seja, vou responder se isso tá ou não está sendo feito pela empresa. Depois, se foi observado o uso do trabalhador, se ele está usando de forma ininterrupta, ou seja, o tempo todo, enquanto há exposição ao risco, ele está usando o EPI? Sim. Então, vou responder aqui que está sendo feito o uso, tá? Depois, olha só como uma informação extremamente importante que o E-Social exige aqui, ó, e que muitas empresas não fazem, tá? Quando fornecem equipamento de proteção individual para o seu trabalhador. Isso aqui é gestão. Se foi observado o prazo de validade do CA no momento da compra, ou seja, por que observado o prazo de validade? Porque o equipamento, o certificado de aprovação, ele tem uma validade. E aí eu preciso ver se eu estou comprando um equipamento que vai vencer dali uma semana, um mês, não adianta eu comprar aquele equipamento, eu preciso buscar um outro que vai ter uma durabilidade maior, por exemplo, em termos de certificado de aprovação, tá? E ter a segurança jurídica que eu preciso em caso de comprovação de uma perícia, de uma ação trabalhista, de que eu estou dizendo que aquele equipamento, ele é aprovado para o risco que eu tenho no meu ambiente de trabalho e registrando o fornecimento, comprovando o uso lá do trabalhador, ele dá essa segurança jurídica maior, tá? Depois, se é observada a periodicidade de troca. Então, eu vou informar aqui se a empresa controla o fornecimento de EPI ou não. Essa periodicidade de troca, na verdade, aqui, ó, que é recomendada pelo fabricante. Então, o fabricante, na grande maioria dos casos dos equipamentos, ele diz lá, essa máscara ela tem que ser trocada de tanto em tanto tempo. Esse protetor aditivo ele tem que ser trocado a cada 6 meses ou a cada 1 ano, depende de fabricante para fabricante. E o que o E-Social quer saber é se a empresa ela faz a troca conforme o fabricante define, ou não, tá? E por último, se é observada ou não a higienização do equipamento, tá? Ou seja, se eu tenho lá um ambiente que tem muita poeira, e aí o trabalhador, ele larga poeira ou sujidade, ele larga o equipamento de qualquer jeito, em cima da máquina, da bancada, pendurado na parede, que fica pegando essa poeira ou a sujidade, esse equipamento não vai ter a eficiência que se espera para proteção ao risco, tá? Então, para cada agente nocivo, nós vamos ter que informar essa avaliação técnica de cada agente nocivo lá no evento S2240. E aí perceba assim, ó, que se houverem atualizações e mudanças, isso implica em gerar um novo evento. Por isso que é extremamente importante a Qualitar ficar sabendo para produzir, para fazer essa avaliação e produzir a informação que precisa ser mandada dentro do prazo estabelecido para o E-Social. Tá certo? Prazo de envio, como eu falei, desse evento, né? Assim como no monitoramento da saúde do trabalhador, é até o dia 15 do mês subsequente, ou seja, se eu contratei um funcionário agora, né, ele fez todo o processo lá de admissão, lá começou a trabalhar, a atualização das informações de risco dele, a Qualitar tem até o dia 15 do mês subsequente para fazer o envio. Fizemos mudanças, atualização nos programas e laudos, né, aquela renovação que se faz anualmente, vai gerar no mês que concluiu o documento, vai gerar a informação, e essa informação a gente tem até o dia 15 do mês subsequente para poder fazer o envio, tá certo? Lembrando que agora, para as empresas do grupo 2 e 3, vai ter uma carga inicial que começa no dia 10 de janeiro e pode ser informada até o dia 15 de fevereiro, tá? Então, eu finalizo assim a minha fala em relação aos equipamentos, aos eventos especificamente. Eu não vi ainda como é que está ali o chat, mas eu finalizo abrindo as perguntas, né, para perguntas,
com 3 perguntinhas para a gente, que são muito frequentes, né? Nossa equipe técnica recebe aqui bastante perguntas relacionadas a essa questão de como vai ficar. E aí eu já gostaria de começar respondendo essas perguntas antes de abrir para as que foram feitas no chat, ou então para o pessoal abrir o microfone aí para falar, tá? Primeira perguntinha, que é muito comum acontecer na prática por muitas empresas. A empresa paga insalubridade ou periculosidade, né, porque ela quer. Ou seja, para não me incomodar com nenhuma ação trabalhista, mesmo o laudo dizendo lá que não tem direito à insalubridade e periculosidade, a empresa paga. Então, o que vai acontecer se eu pago insalubridade ou periculosidade e o laudo de insalubridade e periculosidade, que é legislação trabalhista e tem impacto direto na folha de pagamento, como o Osair falou, não caracteriza o adicional. E o evento S2240, que é o que a gente vai mandar à exposição a agente nocivo, vai informando que tem ausência de agente nocivo. Ou seja, o que vai acontecer com essa informação? Aqui, ó, eu até coloquei aqui a figurinha da malha fina, né, lá da Receita, que é comum acontecer nesse caso. Então, ou seja, o e-social, a partir da digitalização das informações, ele cria um banco de dados muito robusto, com muitas informações para o governo. E aí que eu chamo o alerta, que eu chamo a atenção, né, que eu trago alerta em relação à possibilidade de malha fina nessas condições, tá? O que acontece? Essa situação, se tem um adicional na folha de pagamento, lá tem uma rúbrica de adicional de insalubridade na folha de pagamento, e depois a Qualitar vai mandar um evento dizendo que tem ausência de agente nocivo, porque o laudo não tem nenhuma informação de agente nocivo, o que acontece? O que vai acontecer nesses casos? Provavelmente vai ter uma inconsistência de dados entre um evento e outro, e isso vai gerar o que a gente chama de malha fina, que é muito comum no imposto de renda, tá? Essa malha fina, ela vai retornar para a empresa uma notificação que é para a empresa apresentar a documentação, nesse caso o LTCAT, porque a finalidade é tributário previdenciário, ou seja, para ver se a empresa realmente não tem a exposição a agente nocivo, e aí a comprovação é através do laudo feito por um profissional legalmente habilitado, né, ou médico do trabalho, ou seja, um engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, e apresentando lá para a Previdência, para ela ver que essa inconsistência realmente ela não tem fundamento, né, de ter a possibilidade de ter um tributo que deixou de ser recolhido, tá? Então, ou seja, nesse cruzamento de dados, para essa condição específica, a tendência a acontecer é que a empresa seja notificada a apresentar o LTCAT junto à Previdência, tá? Para comprovação da condição de trabalho, tá certo? O que eu quero chamar a atenção aqui, ó, nessa situação? Existe um fator de risco, por exemplo, só para exemplificar, o frio, né? O agente físico frio, para quem trabalha em câmera fria, né, de supermercado, frigorífico, e aí ele não usa a proteção adequada e a empresa está lá pagando insalubridade, né, 20%, o laudo de insalubridade, que é a legislação trabalhista, disse que tem insalubridade 20%, e aí agora o LTCAT vai mandar uma informação dizendo que tem ausência de agente nocivo. Por quê? Porque o risco de frio, ele dá direito à insalubridade, mas não dá direito à aposentadoria especial. Então, ou seja, essa também é uma condição que pode cair na suposta malha fina e ter que ter a comprovação através do laudo, de que da onde vem a fundamentação daquela insalubridade paga pela empresa, tá? Mas assim, ó, da onde vem, mas com foco no objetivo de tentar identificar se não teria um tributo a ser recolhido, que é o financiamento de aposentadoria por condições especiais de trabalho, tá? Então, nessa pergunta, a gente trata dessa forma, possibilidade de cruzamento de dados que pode ter com essa suposta malha fina e a notificação para apresentação de documentos para comprovação da condição de trabalho, tá?
Depois, outra pergunta que é bem comum. Todo agente nocivo informado pelo S2240 precisa recolher a alíquota de financiamento de aposentadoria por condições especiais de trabalho, o FACET, que é aquele 6%, 9% e 12% que o Osair falou lá no começo? Todo agente nocivo precisa? Não. Por quê? Porque a gente vai informar todas as condições, inclusive aquelas que estiverem dentro dos parâmetros de controle. Ou seja, por que é importante eu fazer a avaliação quantitativa? Para mim comprovar, dependendo da situação, que a exposição no meu ambiente de trabalho ela está dentro do limite que a legislação estabelece e não caracteriza a aposentadoria especial. Ou existe a exposição ao risco, mas é uma exposição muito eventual, acontece uma vez por semana, a cada 15 dias, ou sei lá, uma vez no mês, aquela atividade que expõe aquele agente nocivo. E aí, essa eventualidade, para a Previdência, não preenche requisito para caracterizar a aposentadoria especial. Então, ou seja, o LTCAT, ele que vai, a avaliação feita ali pelo engenheiro, pelo médico do trabalho no LTCAT, que vai dizer se a empresa precisa ou não implementar o financiamento de aposentadoria por condições especiais de trabalho, tá? Mas todos os agentes nocivos vão ser informados, mesmo aqueles que não têm direito, mas estão previstos dentro do regulamento da Previdência Social lá no anexo 4, tá certo? E aí, para concluir essa fase das perguntas aqui, que eu já coloquei para vocês, uma outra pergunta que complementa um pouco a anterior, que é a seguinte: foi enviado o evento S2240, informando que tem a exposição a agente nocivo, porém não faço o recolhimento do financiamento de aposentadoria por condições especiais de trabalho na minha folha de pagamento. E ainda o laudo lá, que a Qualitar fez, dizia que tinha que recolher os 6%, ou seja, que teria o enquadramento, ou seja, teria ser aquela atividade ou aquela função enseja o direito à aposentadoria especial, e a empresa não recolhe. O que acontece? O que vai acontecer? Novamente, o E-Social tendo a informação, aplicando malha fina lá com a folha de pagamento, com o recolhimento dos impostos, tributo que a empresa tem, e vai verificar lá, por exemplo, que existe a exposição a agente nocivo, porque você está mandando no S2240, que precisaria recolher o financiamento de aposentadoria especial, e você não recolhe porque você já está mandando a folha de pagamento, já que ela já já entrou antes no E-Social, antes dos eventos de SST. Esse tipo de situação, ele pode ocorrer uma notificação e uma autuação da Receita Federal, tá? Por quê? Esse percentual da alíquota que o Zé falou lá atrás, do financiamento de aposentadoria por condições especiais de trabalho, o FACET, ele é um imposto, ou seja, é um percentual aplicado sobre a folha do trabalhador, ou seja, sobre o salário, né, sem as gratificações, horas extras ali, sobre o salário do trabalhador, aonde a empresa tem que recolher esse percentual para a Previdência, né, como financiamento dessa aposentadoria, né, de forma a estar contribuindo com esse financiamento para a Previdência. E essa contribuição, se ela não é feita, a Receita Federal, a partir do momento que ela identifica, ela pode abrir uma notificação e pedir a comprovação da avaliação técnica dos últimos 5 anos. E dependendo da condição, ele pode exigir que a empresa faça o pagamento retroativo dos últimos 5 anos de todos os funcionários que tiveram ativos nesse período, incluindo aqueles que já saíram, tá? Ou seja, o funcionário que ficou 3 meses, que ficou 1 ano e saiu, ele entra nessa conta também, tá certo? Então, isso já aconteceu, uma ação antes do E-Social, pela Receita Federal, ela fez uma notificação para vários postos de combustível que não recolhiam o financiamento de aposentadoria especial para frentista, por conta de uma substância química, o benzeno, que é uma substância cancerígena, e assim como também aconteceu recentemente pela Receita Federal em várias indústrias no Brasil, que tinha exposição a ruídos acima do limite de tolerância, e aí o ruído ele tem uma característica específica, ou uma característica especial de enquadramento lá, de aposentadoria especial, e
Receita Federal notificou essas empresas a pagar o retroativo os últimos 5 anos, tá? É claro que isso virou trâmite judicial, isso teve a apresentação, defesa por parte da empresa, mas foi o que coube em relação ao que a gente chama de possível penalidade. Tá certo?